Boa noite, todas, mais uma vez. Hoje nós vamos começar aqui a nossa aula, né? Partindo do ponto que nós deixamos na última aula passada. Quero pedir para vocês, façam um esforço de participarem das aulas aqui também, entendeu? Então, toda quarta-feira, reserve esse tempinho para estar aqui. Se você não puder, assista a aula gravada também, para que a gente possa, né, fazer assim, efetivar o nosso curso de forma eficiente, certo? E hoje nós temos, assim, na nossa lição de hoje aqui, muitas coisas importantes. Por exemplo, hoje nós vamos entender que vocês que são as meninas mais jovens, entendeu? E até mesmo nós não precisamos ter crise existencial para saber para que eu vim, o que eu vim fazer no mundo. A palavra de Deus nos diz claramente o que nós temos como missão, o que nós viemos fazer, a nossa razão de viver. Você não tem que ficar procurando aí um motivo de existência. Está claro, e a nossa lição de hoje nós vamos ver sobre isso, ok? Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui o nosso share screen. Nós vamos começar aqui da onde nós paramos, certo? Que era sobre, eu falei que ia dar uma palha, eu deixei lá para vocês os slides, mas nós vamos voltar aqui um pouco sobre a providência divina. Dessa vez eu coloquei algumas passagens para a gente correr um pouco com relação ao conteúdo, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre providência, oração, anjos e demônios, que é a última parte da aula passada, ok? E depois nós vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre a doutrina do homem. Então, na aula anterior, a doutrina de Deus, nós estudamos sobre a existência de Deus, é possível conhecer Deus, o caráter de Deus, atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis, sobre a trindade, né? Isso, Deus em três pessoas, onde 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E também falamos um pouco sobre a criação. Na aula de hoje, para terminar aquela parte, nós vamos falar sobre a providência divina, a oração, anjos e Satanás e os demônios, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, a providência divina. Quando entendemos que Deus é Criador todo-poderoso, é sensato concluir que ele também preserva e governa o universo. Nós vamos entender o que é essa providência divina. Essa preservação e governo do universo. A palavra providência não se encontra nas Escrituras, mas é continuamente usada para resumir a contínua relação de Deus com a sua criação. Quando aceitamos a doutrina bíblica da providência, evitamos 4 erros comuns, certo? Primeiro erro comum aí de quem não entende a providência divina é o deísmo. Deus criou tudo e depois abandonou. A história do relojoeiro. Fez o relógio anda sozinho, deixou o relógio para lá para se resolver sozinho. Panteísmo. A criação faz parte de Deus. Algumas religiões, principalmente as religiões hinduísmo, entendeu? As religiões da Índia, tem essa ideia de panteísmo. Deus faz parte das coisas. Nós temos que ter muito cuidado com esse pensamento. Às vezes, levemente, nós também o alimentamos. O acaso, ou casualidade, as coisas acontecem por acaso. Não existe acaso para o cristão. E destino pessoal, ou determinismo. As coisas acontecem porque elas estão determinadas a acontecer dessa forma. Então, entender a providência divina nos ajudará a livrar desses 4, entendeu? Erros comuns, ok? Então, vamos lá. A providência divina, uma definição. Deus está continuamente envolvido em todas as coisas criadas, tal que as preserva como elementos existentes, que conservam as propriedades que ele criou, coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim, né, de fazê-la agir como age.
as orienta no cumprimento dos seus propósitos. Então, é isso que nós acreditamos quando nós falamos sobre providência divina. Que Deus preserva, Deus coopera, Deus orienta toda a criação. Dentro da categoria geral da providência, temos 3 subtópicos, segundo os 3 elementos da definição acima: preservação, cooperação e governo. São os subtópicos que fazem parte dessa definição da providência. O que é, certo? Eu vou repassar isso de novo na providência no outro slide, tá bom? Então, o que é importante nós sabermos sobre a providência é sobre isso, que Deus nos preserva, coopera e governa tudo que está criado, o universo como ele está criado. Ele não é um Deus teísta que criou e abandonou, ele não é um Deus panteísta que está incluso, envolvido, as plantas têm Deus, a terra tem Deus, e não é um Deus ligado ao acaso, as coisas não acontecem pelo acaso, porque Deus governa as coisas que acontecem. Deus coopera com as coisas que acontecem. E nem é determinista, porque Deus governa, e o texto bíblico é muito claro, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá sobre oração. Nosso outro tópico, certo? O que é oração? Oração é a nossa comunicação pessoal com Deus. Não só nos ajuda a conhecê-lo melhor, como também verdadeiramente. Por meio da oração, podemos fazer nossos pedidos, confessar nossos pecados, prestar-lhe adoração, louvor e ação de graças. Há quem, por exemplo, defina os passos da oração. Eu, por exemplo, funciono desse jeito, porque eu tenho uma peculiaridade muito grande com relação ao meu cérebro, um dia eu explico para vocês. Por exemplo, a minha oração sempre vai começar com louvor e adoração, depois o agradecimento, depois a confissão de pecados, depois a intercessão, certo? Então, assim, eu sempre tenho esses passos na minha oração. Já aconteceu de eu ter orado, se eu começar na oração pedindo, nossa, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor fizesse isso. Opa, errei a oração, vou começar de novo. Não precisa ser tão radical como eu, entendeu? Mas, geralmente, eu sigo esses passos. Adoração, agradecimento, a confissão de pecados, entendeu? E depois a intercessão. Razão para orarmos. Deus não quer que oremos para que ele possa saber do que precisamos, porque Jesus disse: seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 6, 8. Então, nós não oramos para partilhar com Deus aquilo que precisamos, certo? Segundo ponto, Deus quer que oremos para que a nossa dependência dele possa aumentar. A oração é exclusivamente um bem para nós mesmos, para que a nossa dependência aumente. Quando vamos a Deus em oração acerca de algo, expressamos uma confiança nele. A principal ênfase da doutrina bíblica da oração é que devemos orar com fé, o que significa confiar em Deus ou dele depender. Certo? Então, isso é muito importante nós termos essa compreensão, porque às vezes nós temos a compreensão teórica da coisa. Não, eu sei que eu não preciso falar para Deus as minhas coisas, mas em alguns momentos, você lá no meio da oração, você está contando para Deus como se Deus não fosse capaz de saber. Não é esse o objetivo da oração. O objetivo da oração é dependência, é fé, é aumentar a nossa dependência de Deus e expressar a nossa confiança nele. Razão para orarmos. Vamos lá para as razões para orarmos. Né? Ainda. Deus não só deseja que a nossa confiança nele cresça por meio da oração, mas também que o nosso amor por ele e nossa relação com ele cresça e se aprofunde. Aumentar a relação pessoal com Deus, essa intimidade de falar com Deus. Esse é o objetivo da oração. Nós estamos intimamente ligados ao nosso Deus.
Deus quer que oremos porque isso nos permite fazer parte de uma história maior que a nossa. Isso nos permite estar envolvidas em atividades que possuem significado eterno. Quando oramos, o reino de Deus avança, enquanto sua vontade é feita, assim na terra como nos céus. É a oração padrão que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. Quando oramos, quando estamos em comunhão com Deus, quando intercedemos por outras pessoas, o reino de Deus avança. Isso é tão profundo, irmãs. Essa nossa responsabilidade de estarmos orando. Vamos lá agora para a eficiência da oração. A oração muda, nós falamos um pouco sobre isso, né, na nossa aula passada. A oração tem essa capacidade de mudar como Deus age. Diz-nos Tiago, nada tendes porque não pedis. Muitas vezes no Antigo Testamento, o Senhor declarou a Moisés que iria destruir o povo de Israel por causa dos pecados. Então lemos, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo 32, 11, 12. Lemos, então se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, está intrínseco na oração, assim como em certos momentos que Deus muda, né? Arrepende-se daquilo que ia fazer, como no profeta Jonas em Nínive, por causa da oração, da ação. Então, a oração muda o modo como Deus age. Isso não contradiz nada a respeito da imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Nós devemos ter sempre a compreensão de que quando nós falamos sobre essa mudança, que Deus é onisciente. Antes mesmo das coisas acontecerem, ele já sabe. Ele sabe do que vai acontecer. Ele sabe se o povo, ele sabia lá em Êxodo, se o povo ia se humilhar, se ia pedir perdão. Então, isso não contradiz a questão da imutabilidade de Deus. Razão para orarmos. A segunda, a oração eficaz é possível por intermédio de nosso mediador, Jesus Cristo. Aqui eu trouxe um pouco dos textos aqui do Augusto Nicodemos. O Novo Testamento nos ensina que devemos orar a Deus em nome de Jesus. A razão é que o pecado nos afastou de Deus e não podemos nos aproximar dele por nossos próprios méritos. Jesus Cristo é o único na terra, no céu, que foi constituído pelo próprio Deus como mediador entre ele e os homens. Não há qualquer base bíblica para se chegar a Deus em oração pela mediação de qualquer outro nome. Somente o nome de Jesus. Só ele é o nosso mediador. Então, quando nós proferimos as palavras em nome de Jesus, não estamos só repetindo um texto decoreba. Nós estamos reconhecendo que o único mediador, o único que pode nos achegar a Deus é Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que não há outro nome dado aos homens e que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. E aí tem mais alguns textos que nós podemos ver sobre a mediação. Outro ponto. Orar em nome de Jesus é nos achegarmos a Deus confiados nos méritos de Jesus Cristo e no perdão de pecados que ele nos conseguiu por meio da sua morte e cruz. Irmãos, nós não poderíamos nem nos achegar ao trono da graça de Deus, de tão iníquos e pecadores que nós somos. Mas Cristo nos redimiu. É pedir a Deus com base nos merecimentos de Cristo e não os nossos. É renunciar a toda a justiça própria e chegarmos esvaziados de nós mesmos diante de Deus, nada tendo para oferecer em nosso favor, a não ser a boa obra daquele que morreu e ressuscitou por nós. Amém, irmãos? Nós não temos mérito nenhum. Só Cristo é o nosso mérito.
Onde não houver essa disposição e atitude, invocar o nome de Jesus é vão. Olha só o que está chamando a atenção aqui, esse texto. Temos que ter não só a palavra, nós temos que ter aqui essa atitude. Nós não somos nada. Nós rogamos pelo nome de Jesus porque nós não temos nem como chegar. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou porque nem se ia, entendeu? Até o Santo dos Santos. Se hoje nós podemos nos achegar a Deus, não precisamos de um sacerdote que ore por nós. É porque Cristo fez isso na cruz. O nome de Jesus não é um talismã, ou uma palavra mágica, ou senha para desbloquear a bênção de Deus. Não funciona nos lábios daqueles que ainda confiam em si mesmos e na sua própria justiça, ainda que repitam este nome dezenas de vezes na oração. Certo? Eu achei esse texto sobre oração fabuloso, por isso eu quis colocá-lo aqui para vocês. Nossa atitude em oração. Isso aí deixa destacado no nosso livrinho aí, que eu compilei e só sistematizei para vocês. As orações devem ser expressas de acordo com sua vontade. Nós oramos de acordo com a vontade de Deus, não a nossa vontade. A gente não exige, a gente não manda, a gente pede que seja de acordo com a vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade de Deus requer humildade, pois demanda que oremos não simplesmente pelo que desejamos. É fácil orar pelo que desejamos, irmãs, mas é difícil derramar-se diante do trono da graça e nos colocar à disposição de que as coisas aconteçam ao contrário do que a gente está pedindo. Isso é aquela coisa que você engole assim, forçado. Mas é uma atitude de humildade. Jesus nos encoraja a termos em nós mesmos palavras de Deus. Se vocês permanecerem, nós mesmos a palavra de Deus, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas para isso, precisamos, não é isso? Que a palavra de Deus permaneça em nós. Sim, o Gründen é tão especial que ele colocou essa fórmula aí, como eu não havia nem refletido sobre isso antes. Nesse verso, entendeu? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. A palavra de Deus precisa permanecer em nós. Quando não soubermos a vontade de Deus, devemos orar de acordo com os princípios gerais da Escritura, pedindo a Deus que opere em nosso favor, fazendo-lhe as petições que nos parecem melhores ao entendimento. Devemos orar de tal forma que creiamos já ter recebido a fé, a proximidade da fé, aquilo que nós falamos anteriormente. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Certo? Esses slides eu vou passar lá no grupo também, para quem chegou um pouco atrasada, certo? Para sistematizar isso desse jeitinho aqui, certo? Então, essas são as nossas atitudes, a nossa atitude em oração. Nossa atitude em oração também. Qualquer coisa em nossa vida que desagrada a Deus prejudica a nossa oração. Temos que estar cientes disso. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Se você está em pecado, se você foi incapaz de perdoar, isso prejudica a nossa oração. Da mesma forma, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. E ainda,
Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica sua vontade. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Faltou o parêntese aí, que é Provérbios 28, 9. Nós precisamos estar muito atento a isso, porque Deus não escuta a oração do ímpio, irmãos. Isso é um aviso muito grande. Porque tem pessoas que até quando a gente está lecionando para crianças, nós devemos ter aquele cuidado de pedir que as crianças que têm certeza de salvação orem, certo? Isso não quer dizer, é claro, que no momento de arrependimento o ímpio se achegue a Deus em oração e Deus não vai ouvir. Claro que vai. Mas se a pessoa está deliberadamente praticando o pecado, não é arrependida, Deus não ouve essa oração. Isso é claro no texto bíblico. Nos versículos que nós acabamos de ver aí. Precisamos buscar santificação. Se Deus somente responde às orações de pessoas perfeitas, só escutaria Jesus, não escutaria nada mais além de Jesus. É apenas por causa da obra de Jesus em nosso favor que Deus nos ouve. Mas nós precisamos buscar santificação, buscar pureza, também para que nossas orações sejam ouvidas. Quando cometemos pecado, Deus nos exorta a usar o dom da oração para buscar seu perdão. Perdoa-me, Senhor. Por fim, à luz da obra de Deus em nosso favor, devemos pedir coisas com atitude humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós até falamos um pouquinho num ponto anterior, parece meio repetitivo, né? Mas é para isso mesmo que nós estamos repetindo, para que haja aprendizado. Nós precisamos ter uma atitude de humildade em nossas orações, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste às ordens. Ó Senhor, eu exijo, eu mando, eu peço. De uma forma que você fala, eu peço, mas dizendo na forma imperativa. Existem formas de dizer as coisas, não é verdade? Se você, ainda que você diga que ame uma pessoa, mas você fala isso com brutalidade, isso é soberba, não é verdade? Então, ainda que você esteja usando a palavra eu peço, mas no fundo do seu coração você está exigindo, isso é soberba. Certo? Então, essas são as nossas atitudes em oração. Embora possamos pedir a Deus qualquer coisa que desejarmos, todavia só deveríamos orar por aquelas que trazem a maior glória de Deus. Muita atenção nesse ponto. Que promovam o crescimento do reino de Deus neste mundo e que são para nosso bem, sustento, proteção, alegria, bem como de nosso próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso, além de outras coisas afins. Assim, é tentar a Deus orarmos por coisas ilícitas e pedir coisas que ele declara na Bíblia, serem contra a sua vontade. Está na Bíblia escrito que é contra a vontade de Deus e você está pedindo. O Raul costuma contar foi o Raul que contou uma vez no nosso PGM, que uma pastora e uma mulher estavam orando para que Deus libertasse o homem do casamento dele, para que eles pudessem viver juntos. Como é que Deus vai escutar uma oração que está contra a vontade de Deus e a vontade de Deus está escrita na palavra dele? Certo? Então, devemos ter essa ciência. Em nossas orações, deveríamos nos lembrar de orar por outras pessoas. Não faça oração egoísta. É parte da oração a intercessão. A Bíblia nos ensina a pedir a Deus pelos irmãos em Cristo. Estou tomando banho mal tomado demais, viu? Pela igreja de nosso mundo. Tem um áudiozinho ligado aí, vamos desligar o áudio para não interferir um pouco. Pela igreja de Cristo em nosso mundo, pelos governantes, por nossas famílias e pessoas de todas as classes, inclusive pelos nossos inimigos.
Todavia, não há qualquer base bíblica para orarmos pelos que já morreram ou oferecer petições em favor dos mortos. Muita atenção nisso. Não existe oração por mortos na Bíblia. Nenhum texto bíblico embasa esse tipo de oração. Mas a Bíblia fala, obviamente, para você orar pelos governantes, mesmo que você não goste do governante, mesmo que você não apoie o presidente ou o governador do seu estado, a Bíblia nos fala que devemos orar pelos que nos governam. Certo? A intercessão é parte essencial da oração. Não é só para você. Ó Senhor, eu preciso disso. Ó Senhor, me assiste nisso. Ó Senhor, não sei o que lá. No fim, assim, às vezes, pede pelos filhos. Não só é esse o objetivo da oração. Então, são essas as nossas atitudes de oração. Certo? E agora, eu quero continuar. Oi? Só antes de você mudar o assunto, tem uma pergunta no chat a respeito da oração. A Joyce fez a seguinte pergunta. Quando estava lendo essa parte da oração, tive uma dúvida. Deus nos ama mais quando nos relacionamos melhor com Ele por meio da oração? Ou esse amor só é possível de crescer de nossa parte? Deus já nos ama quanto é possível? Ou esse amor pode aumentar? Não sei se essa pergunta também pode ser respondida, né? Eu disse que pode. Sim. O amor de Deus é incondicional. Se nós dependêssemos de fazer algumas coisas, não por obras, né? Nem por violência, mas pelo meu espírito. O amor de Deus é incondicional. Não há nada que possamos fazer, né? Somente pela fé nós somos salvos, certo? E não há, como é que se diz assim, ações que possamos fazer que vão nos beneficiar com relação ao amor de Deus, certo? O amor é incondicional. Porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nós não tínhamos uma atividade, uma atitude, um pensamento. E Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, um amor como esse é incondicional, certo? E assim, a questão de nós pensarmos, a oração é que nos aproxima de Deus. A oração é um meio que nós usamos de fé para que nós cresçamos e nos aproximemos de Deus. Mas não muda a relação do amor de Deus, porque ele já é incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. E morre por nós quando nós não merecíamos absolutamente nada. E continua, né, a derramar o seu amor pelo maior dos pecadores, certo? Mesmo quando esse não merece nada. E aí a gente continua não merecendo nada, porque imagina a quantidade de pecado que nós praticamos todos os dias, né? Em pensar em atitude. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, certo? Então, assim, a oração é que nos muda, nos aproxima de Deus. Deus não precisa das nossas orações, das nossas libações, do nosso culto. Nós é que precisamos. É uma edificação para nós, certo? Se alguém quiser também falar alguma coisa. Eu coloquei no chat, né, Cris, que amar é a natureza de Deus, né, faz parte da natureza de Deus. Então, essa questão do amor de Deus não pode nem ser medido, porque é quem ele é. Nós é que somos seres mensuradores, né? Ele é imensurável. Nós é que queremos medir o quanto ele nos ama, mas ele nos ama de forma imedida. Agora, o nosso amor pode ser medido. Como que nosso amor é medido? À medida que nos relacionamos com ele. Isso, exatamente. Às vezes, assim, essa mentalidade que nós temos, entendeu? É muito da mentalidade que nós somos educados e criados, não é verdade? Tipo assim, você faz algo, eu te gratifico, entendeu? Não existe isso dentro do nosso relacionamento com Deus. Joyce, se você quiser aprofundar nesse assunto, que aí fala dos atributos de Deus, Jim Wilkins, Incomparável, um livro, tá?
é muito bom. Eu acredito que ainda está na promoção aí. Depois você procura. Certo. Nós vamos continuar aqui com... Agora eu vou voltar para vocês nos slides, entendeu? Que eu tenho aqui. Assim que ele abrir aqui, que ele vindo lentamente, lentamente. Para nós vermos a outra parte, que é sobre anjos e demônios, né? E essa parte dos anjos e demônios, depois eu tenho até um material extra para passar para vocês. A gente pode... Eu vou postar lá no grupo, certo? Que é um material mais completo. Vou tocar meus slides aqui até o ponto que a gente vai sobre a oração, sobre a providência de Deus, só para repassar alguns pontos com vocês. Só um minutinho. Eram todos os slides semana passada que até percorrê-los aqui está grande. Vamos voltar só para a gente esclarecer algumas coisas sobre a providência de Deus. Pronto. Então, novamente aqui sobre a providência de Deus, vamos repassar alguns pontos, certo? Que eu falei sobre a preservação, certo? Só para a gente memorizar melhor ainda, um pouquinho mais didaticamente. Deus preserva, eu falei para vocês que tem a preservação, né? Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes que conservam as propriedades que ele criou. Aí tem todos esses versículos, esse slide já foi postado para vocês aí na nosso grupo. Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, tal forma que preserva os elementos existentes, que conservam as propriedades com que ele criou, coopera, que é a palavra que a gente falou lá, com as coisas criadas em cada ato, dirigindo suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem, e orienta-as no cumprimento dos seus propósitos. São as palavrinhas mágicas aí, preserva, coopera e orienta. Providência divina, cooperação. A definição aí de cooperação. Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. Governo. Deus tem um propósito em tudo o que faz no mundo e providencialmente governa ou dirige todas as coisas a fim de que cumpram esse propósito divino. Isso é só mais um resuminho daquilo que a gente já passou. Agora vamos lá para um assunto, né, mais polêmico. Anjos. Anjos não existem desde sempre, fazem parte do universo que Deus criou. Provavelmente os anjos foram criados ali também, no início da criação, narrado em Gênesis. Em algum momento, ali daqueles 6 dias, na verdade, Deus criou os anjos como eles são. A quantidade de anjos também é a mesma, porque também é claro no texto bíblico que os anjos não se reproduzem, certo? Então, a quantidade de anjos que existe é a mesma desde a criação. Outro ponto, nós temos aí menções na Bíblia dos seres
espirituais. Entre eles, aí a gente tem essa classificação: querubins, serafins, seres viventes, não é verdade? Então, querubins receberam a tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden, e o próprio Deus está entronizado acima dos querubins. São os textos que falam sobre os querubins. Os serafins, né, serafim, continuamente adoram ao Senhor e chamam e clamam uns para os outros. Essa é a função dos serafins. Seres viventes. Existem só 2 textos aí que falam sobre os seres viventes que circundam o trono de Deus. São aqueles seres que possuem características tanto de animais quanto de humanas, certo? E vi que tinham 2 asas, entendeu? 4 rostos. Esses são os seres viventes. Então, existem, pelo que a gente entende aí, certos que circulam o trono de Deus. Nós vamos ter esses 2 textos aí que vai falar, apenas Ezequiel e Apocalipse. Os outros seres espirituais, os demônios, certo? São seres espirituais criados, dotados de discernimento moral e elevada inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal. Quem são os demônios? São os anjos que caíram, na verdade, que se rebelaram. Então, provavelmente, eles têm as mesmas quantidades, eles não como é que se diz assim, proliferam, certo? Desde o início da criação, porque eles são esses anjos que caíram da graça de Deus, certo? Então, uma coisa bem clara que temos que ficar sobre essa questão dos anjos é que os anjos são seres espirituais. A habitação dos anjos é o céu, certo? Seres espirituais não possuem corpos. Muitas vezes na Bíblia, eles apareceram de forma visível. Mas como eles apareceram de forma visível, não significa que aqueles corpos eram os deles, porque no texto bíblico fala claramente que são seres espirituais. Então, seres espirituais não têm corpos. Eles tomam forma e falam o nosso idioma, o hebraico, o aramaico, lá falaram naquele momento, para que sejam compreensíveis e visíveis. Mas eles não serão como nós nunca. Nós somos seres que têm uns corpos, certo? Outra qualidade também dos demônios e dos anjos, né? É uma coisa assim que eu digo assim que na prática eu também já cometi esse erro, certo? Porque a gente pensa que eles são onipresentes, né? Ou estão em todos os lugares, eles não têm, somente Deus é onipresente e onisciente, certo? Então, os anjos e os demônios não estão em todos os lugares. Muitas vezes, na hora da oração, a gente tem medo de orar e colocar pedidos muito pessoais em voz alta, porque a gente vai achar assim, não, o inimigo vai escutar. O inimigo não é onipresente, certo? E eu, por exemplo, assim, eu que tenho um problema, né, de desatenção, para mim é muito mais eficaz quando eu oro em voz alta, certo? Porque ajuda na compreensão. Se vocês têm um filhinho TDAH, entendeu? Ensine a orar em voz alta. É muito mais fácil para a gente manter a concentração quando a gente está falando. E muito tempo eu, assim, não vou falar isso em voz alta porque o inimigo pode escutar. Gente, isso não é bíblico, certo? Porque o inimigo, ele não é onipresente, nem onisciente, certo? Eles têm limitações nos poderes deles, porque eles são e eram anjos caídos, né? São anjos que se rebelaram, certo? Contra Deus. Então, devemos ter essa ciência com relação aos anjos e demônios. E eu vou colocar, entendeu? Mais detalhadamente sobre os serafins, sobre os querubins. Vou colocar um texto para vocês lá, tirado aqui da Teologia Sistemática do Grunden, tá bom? Logo após a aula, para que vocês leiam mais a respeito disso,
certo? Porque existiram anjos com nome, existia uma hierarquia nos anjos, certo? Entre os anjos. Mas eu vou colocar esse texto para ficar bem claro para vocês lá, tá bom? Para vocês lerem mais sobre isso, porque a nossa parte aqui dos slides é bem curtinha a respeito desse tema, desse assunto. Tá bom? Satanás é o nome do chefe dos demônios. Seu nome significa adversário, certo? Então, tá aí os textos que vai falar sobre o nome, não é isso? Do chefe dos demônios, não é isso? Aquele que tentou a Jó, que aparece, entendeu? Insuflando que se contasse o povo. Então, esse é o nome, é o tentador. Logo após a aula, eu vou colocar o texto, mais explicações para vocês lá, certo? A respeito desse tema. Mas o que é bom... Oi. Tem uma pergunta no chat. A Bárbara colocou assim: fiquei com uma dúvida sobre a criação dos anjos. Isso seria apenas uma especulação pessoal, pois a queda de Satanás não foi antes da criação? Vamos falar sobre uma coisa. A criação é ex nihilo, né? Não tinha nada. Deus criou o mundo do nada, certo? Então, nós temos que ter um entendimento, às vezes, que 6 dias escritos na Bíblia não são 6 dias como nós conhecemos, certo? Então, assim, o texto bíblico, ele vai, em algum momento dessa criação, os anjos também foram criados, os seres espirituais, certo? E houve a queda, porque tentou Adão, certo? Então, existem, no texto bíblico, vão falar claramente sobre os dias que foram criados, né? Deus criou o homem do pó da terra. Gênesis 2, Cris. Né? Quando fala que Deus criou os céus e a terra, e com todo o seu exército, né? O exército, no caso, é o exército de anjos, né? Exatamente. E aí, isso. Depois, a narrativa, né, isso, da queda, certo? Isso, então, assim, nesse momento, foram criados, entendeu? Então, assim, o Gruden fala uma parte muito importante, seguinte: todos os anjos devem ter sido criados antes do 7º dia da criação. Pois lemos, assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, né? Que é o texto que a Adriane citou, Gênesis 2, 1. Interpretando o exército como criaturas celestes que habitam o universo de Deus. Ainda mais explícito que isso é a declaração: em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Então, assim, aí nesse versículo também, de Êxodo 20, 11, fala que tudo foi criado nesses 6 dias. Então, se a criação não existia nada antes da criação, foram criados durante esses 6 dias, certo? É assim que nós entendemos. E é óbvio que também a gente tem que ter ciência com relação ao papel dos anjos, né? Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor dos santos. Então, o único texto que vai falar sobre isso não fala sobre anjo da guarda. Não existe anjo da guarda. Nenhum texto da Bíblia vai falar que nós temos assim um anjo para cada um de nós, certo? Fala que eles são miríades e miríades, certo? Mas não fala em nenhum momento sobre anjos da guarda, sobre oração a anjos. Nada disso está no texto bíblico. Então, assim, os anjos são importantes porque os anjos revelam a grandeza do amor dos desígnios de Deus para conosco, porque eles nos cuidam, certo? Estão criados para nos cuidar. Os anjos fazem lembrar que o mundo invisível é real. Às vezes a gente esquece que existe um mundo espiritual, irmãs. Né? Às vezes, assim, nós somos, assim, os batistas mais tradicionais foram acostumados numa como é que se diz, racionalidade tão grande. Eu digo assim que eu sou batista desde o avô,
que a gente esquece ou nega quase a existência do mundo espiritual. E esse mundo espiritual existe, certo? Os anjos são exemplo para nós no sentido de que adoram a Deus, né? Os anjos executam alguns desígnios de Deus na terra. Os anjos glorificam diretamente a Deus. Vários textos vão falar sobre isso, que eles vivem para glorificar a Deus, certo? E, no mais, entendeu? O que a gente tem que ter em mente também é que eles não têm corpos físicos, não é verdade? Aquela história assim de, os demônios, da mesma forma, eles podem tomar algumas formas, como, por exemplo, os demônios entraram nos porcos, certo? Mas, assim, devemos ter muito cuidado com essas interpretações. Eu tive uma visão, eu vi não sei o que lá. Existe um propósito para toda vez que um anjo apareceu na história, havia um propósito para o propósito salvífico, né? Da história da salvação, certo? Então, devemos também ter esse cuidado, né? Eu vi um anjo de asas, e assim, o texto bíblico, a não ser dos seres espirituais que têm asas e tudo mais, e algumas partes que os anjos apareceram, aquilo ali, eles tomaram formas para que nós pudéssemos entender, certo? Nós vamos agora para a nossa aula de hoje, certo? Que é sobre, vamos abrir aqui, no próximo apresentação. A doutrina do homem. Está visível aí para vocês, né? A doutrina do homem. É nessa doutrina que nós vamos entender aqui que nós não precisamos desse estresse que o mundo moderno criou. Principalmente para os adolescentes de hoje em dia, mais ainda são tomados pelo estresse. Você precisa saber o motivo, a razão da sua existência. Você precisa se filiar numa ONG para fazer alguma coisa pela sociedade, alguma coisa nesse sentido. Você precisa ser isso, ser aquilo. Vamos lá, a doutrina do homem. Por que o homem foi criado? Deus não nos criou porque lhe faltasse alguma coisa ou precisasse de algo. Deus estava sozinho, vagando no universo, né? Sem nada. Vou criar um ser humano para me fazer companhia, vou criar um ser humano para me fazer isso ou aquilo. Ele não estava sozinho, nem precisava de alguém ou de algo para lhe trazer louvor e dar-lhe glória. Mas ele escolheu criar-nos e nós devemos dar-lhe glória. Em Isaías, Deus diz: todo o que é chamado pelo meu nome, para a minha glória, a quem formei e fiz. Essa é a máxima, entendeu? Sobre aquilo que vai nos tirar desse vazio existencial. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não tenho foco na vida, não tenho objetivo na vida. Você tem. Você foi criado para a glória de Deus. Acho que assim, se eu fizesse uma tatuagem na minha vida um dia, seria assim, para a glória de Deus. Para ficar lembrando assim toda hora. Porque a gente cai muito no existencialismo, na criação de identidade. Você tem que ter a sua identidade, você tem que criar a sua identidade, certo? Tudo isso nós recebemos de Deus, nós somos criados para o louvor da sua glória. Por que o homem foi criado? Deus não precisava criar o homem, mas nos criou para a sua própria glória. Nosso propósito deve ser cumprir a meta para que Deus nos criou, glorificá-lo. Quando percebemos que Deus nos criou para glorificá-lo e quando passamos a agir a fim de cumprir esse fim, então começamos a experimentar uma intensidade de alegria no Senhor que antes não conhecíamos. Eu fiz questão de colocar essa parte do Gruden, do Teologia Sistemática, porque eu achei simplesmente fantástico.
Quando percebemos que Deus nos criou para glorificá-lo, quando acontece esse estralo, e quando passamos a agir a fim de cumprir esse propósito, então começamos a experimentar uma intensidade de alegria no Senhor que antes não conhecíamos. Não conhecíamos porque nós estamos tentando com os nossos esforços achar um motivo de existência. Porque nós somos ensinados assim, nós somos cobrados assim. Ai dessa juventude, coitada, que faz Enem, que é cobrado que ele tem uma aptidão, uma vocação, uma coisa. Tudo que nós devemos fazer é para a glória e honra do Senhor. Isso não significa que você não pode ser um médico, uma enfermeira, mas onde você estiver, na profissão que você estiver, você tem que ter a ciência que você foi criado para glorificar a Deus. E assim a gente vai poder experimentar essa intensidade de alegria no Senhor. Eu posso ser a gerente de empresa que eu sou, mas onde eu estou, o meu objetivo não é servir ao meu patrão, é glorificar o nome de Deus. Eu posso ser professora numa escola particular, mas eu estou ali para glorificar o nome de Deus. O meu fim, o meu motivo principal, isso não é o meio, não é o final, é o meu motivo principal. Como diz os alemães, o Leitmotiv da sua vida o objetivo principal, o meio principal da sua vida é glorificar a Deus. Isso te dá um imenso alívio. Você não precisa ficar buscando para si razões ou identidades, entendeu? Nós já temos, já está revelado na palavra de Deus. Outro assunto que eu quero trazer aqui a vocês é sobre ser criado à imagem de Deus. O que isso significa? O significado de imagem de Deus. O fato de ser um homem à imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Nós somos o auge da criação, a coroa da criação. Como criaturas feitas à imagem de Deus, fomos planejados para ser como Ele. Logo, quanto mais entendemos sobre Deus, mais entendemos a nós mesmos. E quanto mais nos entendemos, mais saberemos sobre Ele. Na página 72 do nosso livrinho. Isso é fantástico. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Nós já vimos os seus atributos comunicáveis, o amor, não é isso? A fé, essas coisas que nós temos, que são partilhados, que Deus partilhou conosco. Mas aí veio a queda. A imagem de Deus se distorce, mas não se perde. Nós ainda somos a imagem, nós ainda somos o auge da criação. Mesmo depois de pecar, constata-se que ainda resta neles bastante semelhança a Deus. O homem ainda é a imagem de Deus. A imagem distorcida, né? Feitos à semelhança de Deus, Tiago 3:9. Diz aí no versículo. Contudo, se um homem pecou, ele não é mais plenamente semelhante a Deus. Sua pureza moral, nós somos seres morais, nós somos seres capazes de amar, não é isso? Vamos voltar lá no capítulo dos atributos comunicáveis. É nisso que nós somos criados à semelhança de Deus. Sua pureza moral se perdeu e seu caráter pecaminoso certamente não espelha a santidade de Deus. Somos chamados à santidade, porque Ele é santo. E nós somos criados à sua imagem para sermos também santos. Mas nós não podemos ficar só nisso, né? Vem a redenção em Cristo. A recuperação gradual da imagem de Deus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é essa recuperação da imagem de Deus. A boa nova é que a imagem de Deus está sendo restaurada. Deus nos redime por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, para que sejam conforme a imagem do seu Filho.
Isso é a restauração da imagem de Deus em nós. Não é isso? Sermos imitadores de Cristo. Na volta de Cristo é que teremos a restauração da imagem de Deus. Completa restauração somente na glorificação. No momento que nós estivermos livres de uma vez por todas do poder do pecado, né? Da tentação da carne. Então, somente nesse momento, na volta de Cristo, é que nós teremos essa restauração completa da imagem de Deus em nós. Responsabilidades como criaturas feitas à imagem de Deus. Tirei a imagem do Deus. Como seres criados à imagem de Deus, também fomos feitos para ser seus representantes na terra. Sabe que responsabilidade tal imensa que é essa? Ser representante de Deus na terra, porque nós somos a sua imagem. Nós devemos espelhar essa santidade, essa moralidade, esse amor. Como representantes de Deus na terra, também somos chamados a cuidar dos seus domínios. Nós devemos cuidar da terra, da criação. Quando temos a oportunidade de realizar melhorias no mundo, estamos dando a Deus glória que Ele merece. Como portadores da imagem de Deus, representantes do Rei do Universo, temos a tremenda responsabilidade de ajudar e restaurar o seu povo e sua terra do jeito que eles deveriam ser. Nós temos a responsabilidade, como representante de Deus na terra, de proclamar o seu amor, de proclamar a sua mensagem aos outros que estão totalmente distorcidos. Agora nós vamos abordar a questão sobre o pecado. Depois nós vamos voltar ali rapidinho nos outros slides para a gente repassar um pouco mais, relembrar. O pecado destroça tudo e todos, distorce a imagem de Deus. Não vivemos como estávamos originalmente designados a viver, e não vivemos no mundo para o qual fomos projetados. Nós fomos projetados para ser a imagem perfeita de Deus. O pecado arruína a imagem de Deus em nós. Não mais refletimos a perfeição com que Deus nos criou. Isso é um conceito, né? Serve de conceito. Mas o que é pecado? Pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus, em atos, atitudes ou natureza. Vamos especificar um pouquinho mais sobre isso. O que é pecado? Atos. Não inclui só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio. Deus implantou a lei moral em muitos muitos. A gente verifica isso ao longo da Bíblia. Isso que eu queria dizer aí no texto. Um deles são os 10 mandamentos, visto que o pecado é alguma ação contrária à lei moral de Deus. Como, por exemplo, não matarás. Em muitas partes do texto bíblico está expressamente, entendeu? O que não devemos fazer em atos. Não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Então, existem muitas leis, entendeu? Repetidas nos textos bíblicos que nos falam sobre os atos que não devemos praticar. Atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É uma atitude, não é um ato, mas a cobiça é uma atitude. E Jesus adiciona uma outra compreensão ao pecado. Vamos lá. No Antigo Testamento, a mentalidade do povo judeu era que pecado era ato, somente ato. Se você adultério era a prática do ato. Matar era você matou. Então, ficou na mentalidade dos judeus da época de Jesus que eu cumpria os mandamentos se eu não fizesse nada disso em ato. Em ação. Então, se eu não matasse, se eu não consumasse o adultério com uma mulher,
eu estaria cumprindo a lei de Deus. Só que Jesus veio e deu um checkmate nessa história. Quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para a mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Contrário ao que os judeus estavam pensando, que os mandamentos eram só não praticar, não cometer aquele ato, Jesus traz uma coisa adicional para mostrar que nós não conseguimos ser perfeitos diante de Deus. Por quê? Os fariseus daquela época achavam que eles eram perfeitos. Eu não mato, eu não adulterei, né? Eu não roubei, eu não cometi nenhum desses atos, então eu sou perfeito. Estou, como é que se diz assim, agraciado, glorificado diante de Deus. Jesus vem e dá uma rasteira quando ele fala isso. Que pecado não é só quando você pratica o ato, mas se você já pensar, já teve a atitude pecaminosa. Isso estava claro lá em Êxodo, mas eles passaram a régua nisso. Mas se você teve uma atitude pecaminosa, você já cometeu pecado. Isso vem para nos mostrar que não conseguimos nos auto-justificar diante de Deus. Ainda que cumpríssemos os mandamentos, os 533 mandamentos, entendeu? Que os judeus colocam, jamais nós conseguimos nos auto-justificar. Natureza. O pecado também é encontrado em nossa natureza. O caráter interno, que é a essência de quem somos. Paulo nos diz que aqueles que rejeitaram Jesus são, por natureza, filhos da ira. Nós devemos entender sobre o pecado, que quando o pecado entrou no mundo por Adão, e todos nós que somos nascidos do pecado, temos pecado por natureza. A nossa natureza é corrompida. De onde vem o pecado? Como ele penetrou no universo? Primeiramente, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Por quê? Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erro. Justo e reto é ele. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Deus não peca, Deus não é culpado pelo pecado. Os textos são claros, os textos bíblicos, que falam sobre a perfeição de Deus. De onde, então, vem o pecado? Como ele penetrou no universo? É impossível para Deus mesmo desejar fazer o que é errado, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. No entanto, a Bíblia também diz que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito, da sua vontade. Efésios 1:11. Deus é soberano. Deus não causou o pecado, contudo permitiu. Não é verdade? Ele não criou um fantoche lá no Jardim do Éden. Ele deu ali o livre-arbítrio, certo? Ele não cria o pecado porque Deus não pode criar. Deus é totalmente bom. Mesmo antes da desobediência de Adão e Eva, o pecado se fez presente no mundo angélico, com a queda de Satanás e dos demônios, como nós já vimos. Mas com respeito à raça humana, o primeiro pecado foi o de Adão e Eva no Jardim do Éden. Nós conhecemos muito bem essa narrativa, certo? E aí a gente entra na doutrina do pecado herdado, certo? Como resultado, a natureza de Adão tornou-se pecaminosa. O pecado tornou-se algo de que Adão naturalmente praticava e também nos fez herdar uma natureza pecaminosa, que é naturalmente oposta a Deus e a sua lei moral. Todos nós que nascemos depois de Adão estamos cheios, não é isso? Dessa natureza pecaminosa, repletos dessa natureza pecaminosa. A culpa herdada, né?
Somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como o pecado entrou por Adão, todos nós, depois de Adão, somos pecadores. Não adianta você olhar aquela criançazinha bonitinha, docezinha, né? Porque ela é um pecador. Ela é um pequeno pagãozinho. Certo? Então, assim, a natureza daquele pequenininho ali, tão bonitinho, tão maravilhoso, é que tem vezes que antes dos 6 meses ele já está batendo as perninhas e fazendo birra. Certo? O que é isso, senão a revelação da nossa natureza? Né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Então, você lutava para ensinar um versículo para o menino, lutava, fazia isso aqui para o menino aprender o versículo ou aprender um canto. Meninas, só o da Cris que travou? Olá. Pessoal, tem alguém aí? Então, na nossa natureza, carecemos totalmente do bem espiritual perante Deus. Não é certo dizer que algumas partes de nós são pecaminosas e outras puras. Cada parte do nosso ser está maculado pelo pecado. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Diz o apóstolo Paulo também. Nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritual diante de Deus. Falta-nos até a capacidade de nos aproximar de Deus por nossas próprias forças. É Deus que nos chama, é Deus que nos toca. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Certo? Mas temos uma viva esperança, não é isso? Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Como o pecado nos afeta? Todas as pessoas são pecadoras diante de Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Todas as pessoas são corrompidas. O pecado tem penalidades, pois o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos ofereceu libertação da condenação que o pecado traz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça por nossas feridas. Por suas feridas fomos curados. O pecado afeta nosso estado de permanência com Deus. Ele atinge nossa comunhão com o Senhor, pois se entristece com o nosso pecado. Isso resulta na disciplina divina. O Senhor disciplina quem ama. Aquele que é convertido e comete pecado, ele receberá de Deus a disciplina divina, certo? O pecado também pode afetar os nossos relacionamentos com os outros. Palavras ou ações pecaminosas podem resultar em um relacionamento rompido, mesmo entre cristãos. Temos que ter essa ciência que o pecado afeta também os nossos relacionamentos. Apesar de todos os cristãos pecarem, não devemos participar de um padrão de desobediência. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, se uma pessoa torna o pecar uma prática, isto é, se alguém continua em um padrão de desobediência sem arrependimento, ele pode verdadeiramente não ter posto sua confiança em Jesus para a salvação. Ele não é salvo, irmãos. Aquela história assim, não julgueis para não ser julgados, que é usado tão erradamente na Bíblia, entendeu? Encontra aqui um combate nesse texto. Pelos frutos conhecereis. Então, se uma pessoa, ela diz que é cristã
e ela pratica o pecado, tem prazer no pecado, aquela conversão não foi genuína. É uma certeza que nós temos, porque pelos frutos nós conhecemos as árvores, certo? E quando o cristão peca, deve honesta e sinceramente confessar os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu quero também repassar com vocês aqui só para reforçar. Deixa eu abrir os slides também que eu tenho aqui do livro. Só para revisar também o que a gente já acabou de ver. Então, nós estamos aí revisando nossa terceira parte aqui, né? A doutrina do homem. Terminamos a doutrina de Deus e vimos a doutrina do homem. Dentro da doutrina do homem, nós podemos rever aí que por que Deus não criou o homem? Para a glória de Deus. Qual o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo de nossa criação, que é glorificar a Deus. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Isso fique bem na nossa memória. O que ocorreu na queda do homem? Vários elementos da sua semelhança com Deus se perderam, se desviaram. Qual o plano de Deus para nós em Cristo? Nossa gradual recuperação da semelhança de Deus, da imagem de Deus. Quando isso se dará completamente? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com a glorificação, quando formos livres de uma vez por todas do pecado. Então, do que nós somos semelhantes a Deus? Moralidade, espiritualidade, sensibilidade, inteligência, capacidade de relacionamento. Essas são coisas nas quais nós nos assemelhamos a Deus. Aí eu trouxe um assunto para vocês, que é a tricotomia, dicotomia, monismo. A tricotomia, vamos falar do que o homem é feito. A concepção de que o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito. A dicotomia, a ideia de que o homem é composto de 2 partes, corpo e alma e espírito, significam as mesmas coisas no texto bíblico. Vários textos bíblicos falam sobre alma e espírito. Então, a dicotomia entende que nós temos corpo e alma e espírito são a mesma coisa. Então, são 2 partes, certo? Corpo, alma e espírito. Monismo, que nenhum de nós aqui comungamos. Concepção de que Deus é composto de um único elemento e de que seu corpo é a própria pessoa. De que o homem é composto de um único elemento e que seu corpo é a própria pessoa. Só tem corpo. E é a mesma coisa. Certo? O Arne Grunden, ele é da dicotomia. Ele entende que alma e espírito são sinônimos nos textos bíblicos, ok? Origem da alma, criacionismo, concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Traducionismo, concepção que sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais. Nem precisa comentário, né? Então, definição de pecado, mais uma vez. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. A origem do pecado. O homem e os anjos pecaram voluntariamente. Responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis por isso.
Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como escolha. Soberania de Deus. Deus é soberano até neste ponto. Ele permitiu que o pecado pudesse ser praticado como escolha. Sobre o pecado, nós podemos ver aí as consequências negativas da entrada do pecado no mundo. Culpa herdada, somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Corrupção herdada, temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão, pobre do Adão. Tem gente que faz culpa a Eva de muita coisa, né? Fraqueza herdada, na nossa natureza carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus. Incapacidade herdada, nos nossos atos somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritual perante Deus. Até de buscar a Deus somos incapazes. Culpa, corrupção, fraqueza, incapacidade. São esses aí os temas que a gente herda com o pecado, certo? Então, irmãs, vocês têm algum comentário, algum questionamento ainda sobre essa aula de hoje? Nós estamos aí terminando a nossa terceira aula, já estamos na metade do nosso curso, né? Algum questionamento ficou? Vamos lá, meninas, agora é hora, hein? É hora de falar, hein? Se vocês têm dúvidas, se vocês têm questionamentos. Se vocês quiserem também fazer questionamentos durante a semana, tranquilo, também façam seus questionamentos durante a semana. Entendeu? Oi, pois não. Assim, uma coisa que tem me surpreendido muito aqui no livro e nas suas explicações é que tem um grande detalhe que eu nunca tinha me atentado para ele, que é que durante o processo da criação, Deus criou todas as coisas, inclusive os anjos, tudo. Então, assim, no meu tempo aqui de ouvir as histórias bíblicas, eu imaginava que o reino de Deus já existia como um reino, como a presença de Deus na Trindade, e que havia um reinado em torno de Deus, né? Onde já existiam lá os seres celestiais e tal. E agora eu estou sendo surpreendida com essa explicação de que no período criacional, né? Durante a criação foram criadas todas as coisas, inclusive aí os seres viventes, os anjos e tal. Junto, eu tô percebendo, pelo que você está explicando, ele faz parte do pacote de toda a criação a partir de Gênesis, né? Então, a minha questão é, e antes? O que tinha antes? Fácil. Deus e a Trindade. Deus e ele, Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade. A Trindade né? É como o próprio nome de Deus revelado ao povo judeu. Eu sou. Certo? Então, Deus ele estava, ele era, entendeu? Então, Era suficiente, né, Cris? É importante a gente sempre lembrar disso, suficiente em si mesmo. A autossuficiente, que a gente viu também sobre a suficiência na aula passada. Então, assim, depois, entendeu? É que Deus resolve criar, né, o mundo, criar toda a criação. E o texto bíblico também foi bem claro, aquele que nós lemos, né, de Gênesis. Então, ele criou também, nesse período de 6 dias, em algum momento ali, os exércitos do céu. Porque são vários textos bíblicos sempre vão, como é que se diz, afirmar isso, né, que os exércitos, que Deus sempre se refere aos anjos como um exército, né? Tanto é que tem hierarquias. Mais algum destaque da leitura que vocês querem partilhar? Ah, pois não. Mais uma coisa. Então, isso aí me levou a pensar de que se Deus concedeu a nós, o homem, né? Quando ele criou o homem, ele concedeu ao homem um espírito que é eterno, né?
Porque nós também entramos para a eternidade a partir do momento que Deus nos criou com um espírito. Então, na verdade, a criação do homem na história divina, na existência de Deus, é um marco. Nós somos um marco. Deus, assim, e isso nos leva para uma condição, assim, meu Deus, o Senhor, o Deus de todas as coisas, eterno, que vivia muito bem lá na sua eternidade, na Trindade e tudo mais, ele parou tudo e falou, vamos criar um homem, vamos incluir aqui. Assim, eu já tinha uma concepção disso ser uma coisa tão linda, tão maravilhosa, mas a partir do estudo que a gente está fazendo aqui é muito maior, porque é um marco dentro da história do próprio Deus. Exatamente. Nós somos a coroa da criação, realmente, no sentido legítimo, literal do que significa. Nós somos o auge da criação. Os anjos sempre serão espírito. Nós temos corpo e espírito, e esse corpo será eterno, né? E outra situação, Jesus tomou a forma humana. Ele, Deus, não é isso? Deus é invisível, né? Deus é espírito, mas Jesus tomou o corpo. Ele se igualou a nós completamente. Isso é fantástico, irmão, se a gente parar para sentir assim o que é isso. Meu Deus, né? Meu Deus, é maravilhoso. Impressionante. Essa sensação, Cris, eu leio quando eu fico maravilhada quando eu leio Colossenses capítulo 2, né? E aquilo chega a me dar arrepios quando penso nisso, né? Que ele não precisava disso. Né? Quando eu falo não precisava, eles estavam bem, eles estavam felizes, eles estavam suficientes, né? E é um amor, assim, que nós nunca seremos capazes de mensurar ou compreender, porque está fora do nosso alcance, né? É alguém querer ser igual a nós, limitados, finitos, né? Alguém escolher, né? Nem querer, ele escolher, né? Porque foi em ato de obediência e amor ao Pai. Isso é maravilhoso demais, assim, colocar isso na cabeça e deixar isso preencher o coração. E isso nos leva a pensar sobre a eternidade que nos aguarda. O que mais? Né? O que tem mais Deus para nós na eternidade? Exatamente. E quando a gente pensa assim sobre... E é nesse momento que a Adriana está falando aí que você entende, né? Que você foi criado para a glória de Deus e isso te preenche de uma forma fabulosa. Meu Deus, e outro lado a gente vai pensar assim, meu Deus, como eu sou, como Deus ainda não me queimou. Aliás, de tanto pecado que a gente tem, na verdade, ele tinha que bater no liquidificador, né? De pouco a pouco, para a gente pagar mesmo, realmente. Por que Deus não destruiu ainda, não despejou a sua ira de forma, entendeu? Como deveria, porque nós não fazemos nada. A nossa santidade é rala, é pouca, irmãs. Quando a gente entende essa grandeza, entendeu? A gente tem que entender também a santificação, né? A gente tem que entender esse caminho da oração, entendeu? Para se tornar cada dia mais essa imagem restaurada através de Jesus. Alguém mais tem alguma parte do livro que gostaria de destacar, um texto que leu, que a parte que achou interessante? Isso. Essa questão de Deus nos criou para dar-lhe, né, a glória. Às vezes fica tão banal a gente falar, tudo é para a glória, tudo é para a glória dele, né? Como que você poderia explicar de uma forma assim? O que seria essa glória? Eu sei, mas eu queria ouvir assim. Como seria, né? A glorificar a Deus, né? Que hoje realmente ficou igual gratidão, né? Coloca aquela frase assim, gratidão, gratidão, gratidão.
O que que é realmente gratidão? Ser criado para a glória de Deus, entendeu? É glorificá-lo, entendeu? A cada instante. É viver para o nosso Deus. Esse é o sentido, por exemplo, da conversão, né? Você ia para o caminho voltado para o seu umbigo, egoísta. Mas quando Deus nos regenera, quando Deus nos converte, você converter da meia volta, você converteu para a direita, você converteu para a direita, converteu para a esquerda. Então, o que acontece? Você agora não está mais voltado para si, seus desejos, suas vontades, entendeu? Suas realizações. Você agora está voltado única e exclusivamente para Deus. Para glorificá-lo nos seus atos, nas suas ações, onde você estiver, naquilo que você estiver fazendo, você negou, você tomou a sua cruz e negou-se a si mesmo, você se negou. Não. E você vai traçar nesse momento uma luta até a volta de Jesus, ou até nós nos encontrarmos com ele, que é a luta contra o pecado. E cada vez que você se volta para glorificar a Deus, mais você sente essa luta, porque o diabo está ao redor, nós herdamos a natureza de Adão, e aí você se sente cada vez mais tocado pelo Espírito Santo, que te mostra o que você está fazendo de errado, de sujo, de nojento. E agora você não vive mais para você, você vive para a glória de Deus. Você converteu o seu caminho, que era virado só para você mesmo, sua realização, né? Eu quero me realizar, quero me formar nisso, tal. Tudo você vai pensar para a glória de Deus. Mais alguma parte? Mais alguém quer falar alguma coisa? Esse negócio para a glória de Deus, gente, não é fácil mesmo não, tá? Porque é você se perguntar todos os dias, todas as horas, como essa escolha que eu vou fazer agora pode glorificar a Deus? Vai glorificar a Deus? Se a resposta for não, é você não fazer, é você não tomar esse rumo, não tomar essa decisão. E muitas vezes a nossa carne quer. E a gente ainda se engana, conversando com Deus, assim, não, Deus, mas isso é bom, isso vai te glorificar. Olha só, e se for desse jeito aqui, ó, aí te glorifica, né? Então, vamos tentar dessa maneira? Então, a gente fica ainda dando jeitinho com o Senhor. Estou falando isso que eu vivo todos os dias, tá? Então, eu não sou sozinha, não peco sozinha, não. Vocês pegam tudo comigo. É muito isso difícil. Mesmo. É um dilema que nós vivemos, meninas, todos os dias. Porque nós somos seres pensantes, nós somos seres inteligentes, né? Deus nos fez assim. Né? Então, e isso faz parte, né? Então, às vezes alguém pergunta, por que Deus nos deu o livre-arbítrio, então? Né? Ele nos criou assim, porque Deus é um Deus criativo. Já parou para pensar que Deus é um ser altamente criativo? Quando você olha para a natureza, você consegue perceber a criatividade de Deus. Então, ele criou anjos, nos criou seres inteligentes, anjos, seres poderosos, inteligentes, né? Eles têm um poder diferente, e nós somos diferentes dos anjos. Quer dizer, a capacidade criativa do Senhor é essa, né? E é maravilhoso a gente olhar para o nosso Deus dessa maneira. Então, assim, se você se pergunta todos os dias, isso glorifica a Deus, quer dizer que você está no caminho certo, tá, gente? O duro é a gente viver a revelia dessa pergunta, né, Cris? Eu viver a minha vida sem me importar em fazer-me essa pergunta todos os dias quando eu acordo. Né? Essa decisão, esse rumo, glorifica ao meu Deus? Né? Então, se você está fazendo essa pergunta todos os dias, glória a Deus por sua vida. Se não está, comece hoje a fazer essa pergunta todos os dias. Adriane. Oi. Eu estou amando o livro, viu? Cris, eu estou amando o curso, estou amando suas explicações, está sendo assim maravilhoso. E
falando aí do que a Carol perguntou a respeito da glória, e com o que você está falando, nosso dia a dia, a gente glorificar a Deus, essa parte aqui da página 74, das responsabilidades como feitas à imagem de Deus, como criaturas, né, feitas à imagem de Deus, quando o autor fala assim, ó, Deus, por nosso intermédio, colocou imagens de si mesmo em todo o mundo. E aí ele dá a ordem, né, de encher a terra e subjugar a terra. E aqui ele vem falando, Deus deseja que sua imagem encha a terra. Gênesis 1, 28. Quando preenchermos a terra com a imagem de Deus, demonstraremos em todos os lugares que ele reina e governa. E isso produz a glória que ele deseja e merece. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Isso está de acordo... Assim, aí você vê, já pensou, Deus está colocando... Lá o chinesinho gosta de colocar a marquinha dele lá para todo lado, né? O líder chinês. Mas Deus colocou a marca dele em todo lugar quando ele nos levou a encher a terra e representá-lo e apontá-lo e testificar dele. Né? Nós vamos fazer isso. E aqui está falando que é de reino e governo. Aí você lembra do mandato cultural que nós temos, né? Porque às vezes a gente, como a Cris falou, tem coisas que a gente aprende a vida inteira e a gente fica bitolado naquele ensino. Então, a gente pensa que servir a Deus, eu só sirvo a Deus, eu só coopero com o reino de Deus quando eu estou dentro da igreja, quando eu estou fazendo uma obra cristã, evangélica. Mas o que Deus está falando aqui? O que o autor está trazendo para nós aqui? Que em qualquer lugar, como vocês mesmos falaram, em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos Deus ali manifesto, né? A extensão de Deus, os filhos de Deus, reinando, governando, testificando, apontando para Ele, representando Ele, acho que essa é a melhor palavra, representando Deus, aonde nós estivermos. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Fantástico mesmo. Mas... Pode falar, cara. Tem um pedacinho lá no início, falou do panteísmo, né? Que era a questão... Você pode voltar lá um pouquinho, a questão da natureza, porque a Fabrícia falou agora aqui, né? Que toda a glória, todo ser reflete a glória de Deus, né? Eu não entendi essa parte. Seria... a gente não pode ver Deus na natureza ou não entendi direito? Deus não está na criação, entendeu? Igual se imagina, entendeu? O panteísmo é assim, o panteísmo crê que as plantas, os animais, entendeu? Deus está, entendeu? A árvore é um Deus, o sol é um Deus, né? Toda a natureza representa... Tudo tem Deus, entendeu? Então, nós não somos panteístas, certo? A gente estava falando sobre a providência de Deus. Deus governa, Deus coopera, mas Deus não está... Peraí, vou arrancar aquela... Não vou matar aquela vaca, porque ela também é Deus, entendeu? Não vou arrancar aquela planta ali, porque... Deus, ela também é Deus. É isso que é o panteísmo, nesse sentido, entendeu? Deus está dentro, né? Faz parte dos animais, das plantas, das árvores, isso é. E a natureza foi criada por Deus, então ela é criatura, né? Ela não é próprio Deus. E quando a gente fala que Deus se revela por meio da natureza, não é que ele se manifesta na natureza, ele revela a sua natureza, assim, quem ele é. Ele é um Deus criador. Quando você olha para a natureza, você está vendo um atributo dele. Tanto é que a gente falando sobre glória, a gente lembra do Salmo dizendo, os céus manifestam a glória de Deus. Então, assim, tudo que a criação faz, tipo assim, todas as vezes que eu olho um céu muito estrelado, o mar, entendeu? Ou a perfeição das plantas, como é que você não percebe que Deus, que aquilo ali proclama a glória de Deus, proclama.
né? O texto não fala que os céus são Deus, entendeu? Eles proclamam a glória de Deus, porque eles são criação e perfeita e maravilhosa. Então, no caso, as pessoas naturalistas, elas creem nisso, que tudo tem Deus, tudo tem... Seria isso? Uma pessoa naturalista? Não sei naturalista para dizer, mas existem muitas religiões que são panteístas, entendeu? Mas, assim, o naturalista, para falar a verdade, entendeu? Tem naturalistas que vão defender a natureza, defender a criação, mas eles não são panteístas, né? Não acredito que Deus está ali. Mas aqueles que abraçam a árvore e vão se energizar na árvore buscando Deus é um panteísmo, entendeu? Isso é o santo daime, meus irmãos. Toma o santo daime, abraça a árvore, abraça tudo. Sim, mais alguma questão, irmãs? Cadê minhas irmãs? Márcia, tá caladinha, Márcia Barros. Eu falei para ela que eu vou falar nomes. Cláudia, a Bárbara. Não, mulher, dá uma benção, estou gostando falar muito. nome, Brasil. Eu posso falar aqui sobre o pecado que eu entendi, e eu vou deixar para mim mesma e para as irmãs, lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4, que define muito bem esse amor ágape de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha, isso é lindo demais. Amém. Isso é muito amor. Eu deixo Amém. esse para mim, principalmente. Muito lindo. Alguém gostaria de contribuir? mais alguma participação, né? Porque esses momentos de participação são muito bons, irmãos, porque, na verdade, a gente se autoedifica, entendeu? Não fica só eu falando aqui. Cada fala tem um momento de edificação na vida da gente. Bom, meninas, se não há, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Lembrando que, caso vocês fiquem martelando algum assunto aqui, coloca lá no grupo, a gente vai conversando, 10 minutinhos, dá uma pausa no lanche lá do trabalho, né? A gente responde, pesquisa. Isso enriquece muito o nosso grupo quando a gente fica retroalimentando a mente com as informações durante a semana, tá? Então, fique pensando no tema. Questão de anjos aí, eu sei que muita gente ficou com perguntinha aí, porque a gente cresceu num país católico, gente, não adianta, a gente tem uns negócios fixados aí na mente que eu sei. Então, é importante a gente conversar disso para a gente ir tirando essas tradições que foram arraigadas na gente, né? E a gente, inclusive, ensinar as nossas crianças, porque criança adora fazer esse tipo de pergunta capciosa, né? E a gente adora responder de forma fácil, por exemplo, o titio foi para o céu, o titio virou anjo, né? Olha só que heresia que nós estamos ensinando. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para a gente, de fato, ensinar as verdades, né, bíblicas. Então, vamos orar, meninas, para a gente encerrar. E quem tiver mais pergunta, coloca lá no grupo que a Cris adora, gente, responder. Eu jogo tudo para a Cris. Vamos lá? Eu vou pedir para a irmã Eliade. Consegue, irmã, abrir o áudio e orar para a gente encerrar o nosso encontro hoje? Sim. Vamos orar. Deus de graça, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento que o Senhor nos proporcionou, ó Pai,
de estar aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti. Amém, Te Senhor. agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, por cada um que está presente aqui nesta aula, pela professora, por o Senhor nos proporcionar, Senhor, direcionar os nossos corações, os nossos ouvidos, para entender e conhecer mais e mais da Tua palavra. Nós somos gratas a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Continua conosco, nos dê uma noite abençoada e um restante de semana abençoado. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Louvado seja Deus. Meninas, beijo a todas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus. E a tia Cris vai colocar aí o próximo conteúdo para ler, né, Cris? Com você. Então, se despeça, tia Cris. Então, meninas, não percam a próxima aula, façam um esforçozinho para participar, entendeu? Porque eu sei que são muitas as tentações para participar. Voltem no mesmo horário, entendeu? Porque a gente está começando bem pontual, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todas vocês e a paciência também. Que Deus abençoe cada uma de nós nesse restante de semana. Obrigada, Cris. Obrigada, Briane. Beijo, amadas. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.